Bom, em tese começou, então vamos lá. Bom, boa noite, pessoal, para quem está assistindo ao vivo, para quem não está assistindo, sei lá que horas vocês vão assistir, então, enfim. Essa é a primeira live que a gente está organizando da Neuroliga Marabá, a Liga Acadêmica de Neurociências de Marabá, que é um projeto de extensão da Unifespa e da UEPA, entre várias atividades que a gente tem, e que, claro, foram diminuindo muito na pandemia. Nós temos um grupo de estudos em que os nossos alunos, como a maior parte das ligas acadêmicas, se reúnem para estudar algumas coisas sobre neurociências. E aí a gente achou que talvez fosse interessante, nessa retomada do grupo de estudos, que a gente pudesse começar a trazer pesquisadores brasileiros que trabalham com alguns dos temas clássicos e também não clássicos das neurociências, para falar um pouquinho sobre o que fazem, né? Que é uma forma tanto da gente movimentar o interesse dos nossos alunos, quanto também da gente usar um pouquinho, trazer um pouquinho do que é produzido na ciência nacional para as discussões que a gente costuma fazer, né? Então, como a gente estava lendo um pouquinho sobre desenvolvimento do sistema nervoso, a gente resolveu trazer o Bruno para conversar com a gente, o professor doutor Bruno Rezende de Souza, lá da UFMG, para falar um pouquinho sobre as pesquisas dele com o neurodesenvolvimento e com um campo de intersecção que acho que é bastante interessante para todo mundo, que é a questão dos transtornos mentais e dos transtornos neuropsiquiátricos. Então, com a permissão aqui do Bruno, para quem não conhece, né, tem pessoas que estão aqui fazendo os comentários na caixinha que já sabem quem é, mas para quem não conhece, eu vou ler aquela famosa frasezinha ali do Lattes para descrever um pouquinho, tá? Então, Bruno Rezende de Souza é professor adjunto do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, graduado em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialização em Neurociências e Comportamento pela UFMG, mestrado e doutorado em Farmacologia Bioquímica e Molecular pela UFMG, realizou pós-doutorado em Neurofarmacologia pela UFMG, Neurodesenvolvimento pela University of Toronto e Neurogenética pelo SickKids Hospital. Atua na área de neurociências, com ênfase em neurodesenvolvimento, neuropsicofarmacologia, biologia molecular. Foi subcoordenador 2013-2015 e coordenador 2014 da especialização em neurociências, vice-presidente 2015 e presidente em 2016 da Rede Alumni Canadá Brasil. Foi o coordenador da primeira e da segunda jornada de neurociências da UFMG e atualmente é coordenador do Núcleo de Apoio às Relações Internacionais do ICB, da UFMG, orientador pelos programas de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia e em Neurociências da UFMG, e é representante titular no Colegiado de Psicologia, coordenador de projetos Neurocine e Neurotalk, e é membro coordenador da Semana do Cérebro. Foi editor associado do Journal of Negative Results in Biomedicine e é atualmente editor associado do Neuroscience Research Notes. É sempre um prazer poder ler esses currículos áridos, né, que tem na introduçãozinha do Lattes. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer, Bruno, pela disposição de vir conversar com a gente, vir falar um pouquinho sobre a tua pesquisa e te liberar aí para falar um pouquinho, tá? Valeu, brigadão, Caio, brigadão, turma, todo mundo aí pelo convite, para vir aqui falar para vocês. Eu posso compartilhar aqui a tela já, Caio? Pode? Então tá bom, que já coloco aqui de uma vez. Cadê? Deixa eu ver se... Apareceu? Não, acho que eu estou compartilhando errado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar. Cá. Aplicativo. Esse aqui. Acho que agora foi, né? Sim, professor, está projetando. Acho que tá bom. Então, gente, brigadão pelo convite, muito obrigado mesmo, vou bater papo com vocês, eu quero bater papo mesmo com vocês. Eu coloquei vários slides diferentes, mas aí se vocês tiverem perguntas, eu posso andar mais, podem ficar à vontade, mas o que eu vou tentar falar para vocês aqui um pouquinho, eu vou contar por que é interessante
pensar em neurodesenvolvimento, por que é interessante pesquisar neurodesenvolvimento, e depois eu quero que vocês prestem atenção, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente no final, é que vocês entendam que transtornos, psicopatologias ou transtornos neuropsiquiátricos são doenças físicas, eu quero que vocês entendam isso, e depois eu vou contar um pouquinho do que a gente faz no nosso laboratório, mas eu vou focar mais na pesquisa que a gente tem de zebrafish, não vou falar muito das pesquisas com camundongos, só para vocês terem uma ideia de como a gente faz para abordar questionamentos, para questionar coisas que estão envolvidas no transtorno desenvolvimental, neurodesenvolvimental ou neuropsiquiátrico, entendendo que ele é físico, tá? Então, vamos começar aqui, deixa eu ver como é que eu passo o slide, vou apanhando aqui, gente, mas vai dar certo. Olha só, primeira coisa que é bom entender é que transtorno neuropsiquiátrico, ele vem ficando cada vez mais comum na sociedade, infelizmente, tá? Cada vez mais comum, são transtornos que eles estão ficando relativamente comuns dentro da sociedade. Então, quando a gente olha, por exemplo, deixa eu ver aqui se dá para colocar o laser, já lembrei aqui como é que faz o laser. Se vocês olharem aqui, por exemplo, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, 14% da população mundial, anualmente, desenvolve transtorno de ansiedade. Existe uma expectativa, uma previsão que 25% da população atual, hoje, vai ter transtorno de ansiedade ao longo da vida, em algum momento da vida. Prevalência é igual em crianças e adultos, não é uma doença de adultos ou de crianças, e 2 vezes mais em mulher, tá? O que é interessante parece que tem sim alguns fatores hormonais envolvidos com isso, mas trabalhos que pegam países que são menos machistas, que são países que são menos hostis para as mulheres, países como Dinamarca, Suécia, os trabalhos, os dados epidemiológicos mostram que já começa a equivaler mais, ele fica mais próximo tanto de homens quanto mulheres, o nível de transtorno de ansiedade. Então, essa 2 vezes mais em mulheres, provavelmente é pelo ambiente hostil que as mulheres vivem em qualquer lugar do mundo, né? A gente sabe que mesmo nos países que têm mais igualdade, as mulheres ainda continuam sofrendo muito. No caso da esquizofrenia, 1% da população mundial, 2,6 vezes mais suicídios em pacientes com esquizofrenia e 1,4 mais em homens. Esse aqui é interessante, porque nesse caso não é hostilidade do ambiente, mas existe um questionamento em relação à identificação da síndrome esquizofrenia em mulheres, porque como a medicina e a própria ciência sempre foi machista também, estudando sempre machos, sempre estudando homens, camundongos machos, animais machos e homens, a gente acaba aprendendo a identificar mais em machos ou homens, né, machos primatas, sejam primatas ou não, e menos nas mulheres. Então, é mais uma coisa que mostra pra gente, que dá aquela sensação que provavelmente parece que tem mais em homens, porque, pela ciência machista, a gente não consegue identificar tão bem em mulheres. E depressão maior, 6% da população mundial anualmente. O Brasil é líder, tá, de casos, epidemiologicamente falando. O Brasil é líder mundial em casos de depressão. Tá? A gente fica na frente até da Ucrânia, que passou por uma guerra civil, isso em 2016. 20% das pessoas têm ou terá a depressão ao longo da vida, tá? Então o impacto social, familiar e econômico é muito forte também, já que algumas pessoas só pensam na economia, né? A gente sabe disso. Depressão é 2 vezes mais comum em mulheres, mas, novamente, mais uma crítica, pode ser pelo ambiente hostil para as mulheres, e pode ser porque a gente sabe diagnosticar muito mal depressão em homens, são 2 críticas em relação ao sexismo que tem na ciência. E 20 vezes mais chance de cometer suicídio. Então, a gente tem aqui 3 casos de transtornos neuropsiquiátricos, exemplos, né, de transtornos neuropsiquiátricos, que tem, obviamente, cada vez a gente vai aprendendo mais, tem bases neurodesenvolvimentais também, tá, porque tem um contexto ambiental, tem genética, mas também tem a influência desenvolvimental também. E os 3 têm forte influência na família, na qualidade de vida, na economia, nas políticas públicas, então tem um impacto muito forte. Transtorno neuropsiquiátrico tem impacto muito forte na sociedade. Mas aí a pergunta é, e o que são esses transtornos neuropsiquiátricos? Se a gente pensar em DSM-1, né,
aquele manual de diagnósticos de transtornos mentais, de saúde mental, DSM-1 e DSM-2, ele era baseado em psicanálise, né? Depois, com o longo do tempo, ele entra numa fase, DSM-3, DSM-4, em que era mais fenomenológico. Você olha quais são os sintomas, os fenômenos comportamentais, o diagnóstico em relação ao comportamento da pessoa. O DSM-5 já nasceu meio natimorto, né? E o DSM-6 agora, o próximo, já vem mais para marcadores biológicos. Então, cada vez mais, a gente vem entendendo, vem aprendendo que transtornos neuropsiquiátricos, eles emergem de alterações no cérebro. Mas, peraí, vamos pensar nisso um pouco? Porque é bom primeiro vocês entenderem como é esse processo, para quebra do que a gente chama de dualismo, né? Uma ideia de que tem mente e cérebro, para vocês entenderem por que é importante estudar desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Então, olha só, esse trabalho, por exemplo, de 2015, eles fizeram, os autores, os pesquisadores, eles fizeram uma análise de mais de 1 milhão de pacientes com depressão, e uma das coisas que eles observaram é que pacientes com depressão têm aproximadamente 1/3 do tamanho do hipocampo, né, o hipocampo, 1/3 do tamanho comparado com o grupo controle. Então, existe uma redução gigante do tamanho do hipocampo em pessoas que têm depressão, que é interessante quando a gente vai pensar que algumas pessoas que não entendem o que é uma depressão, e elas começam a falar assim, sai da cama, né, se move, se mexe, vai lá. Poxa, você está se entregando, meio papo de coach, sabe? Que você está só entregando, é só se você ter força de vontade. Essa pessoa não tem a menor noção de que o indivíduo com depressão, ela tem uma redução gigante, gritante, do tamanho do hipocampo dessa pessoa. Com morte neuronal, forte. Se a gente olha uma criança com TDAH, um indivíduo adulto com TDAH, que também tem poucos estudos com adultos, a gente vê que diversos sintomas diferentes, porque é uma síndrome, TDAH é uma síndrome. Todos os transtornos neuropsiquiátricos são síndromes. Então, tem diversos sintomas diferentes com diversas alterações no cérebro. Então, por exemplo, tem alterações que são mais na parte mesencefálica, tem alteração que é na parte mais para a região que é mais de atenção, então seria o córtex pré-frontal com parietal, mais uma modulação noradrenérgica. Então, crianças, indivíduos com alterações diferentes, ou comportamentais motoras, né? Tem a nível estriatal. Então, são várias alterações diferentes no cérebro que fazem doenças diferentes, que a gente coloca tudo no mesmo pacote, que chama TDAH, entendeu? Então, a doença tem, a criança ou o adulto tem uma doença completamente diferente um do outro. A gente põe no mesmo pacote. Por quê? Porque o DSM-3 e 4, ele é baseado em fenomenologia. Então, a gente pegava um sintoma e falava assim, beleza, esse aqui é transtorno TDAH. Pronto, acabou. Só que são doenças diferentes. Seria basicamente 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4. O fenômeno é o resultado final, 4. Só que são bases diferentes, entendeu? Então, é outra dificuldade para estudar TDAH. Por isso que algumas pessoas nem acreditam que existe TDAH, né? Mas também tem gente que não acredita que cloroquina funciona até hoje. Transtornos de ansiedade, a mesma coisa. A gente olha alterações do eixo HPA ou de regiões que regulam, que modulam o eixo HPA, que é o eixo hipófise pituitária adrenal, que é o eixo do estresse, a resposta ao estresse. A gente observa que pacientes que desenvolvem transtorno de ansiedade, eles têm alterações no hipocampo, têm alterações no córtex pré-frontal, têm alterações no córtex cingulado anterior. Então, são amígdala, córtex insular, que tem uma integração de percepção sensorial do corpo, está envolvido com até percepção de emoções pelo corpo. Isso tudo aqui está envolvido, várias alterações em regiões diferentes do cérebro estão envolvidos, então, com o transtorno de ansiedade. Se a gente olhar a esquizofrenia, mesma coisa. A esquizofrenia, a gente olha o hipocampo do indivíduo com esquizofrenia, reparem só aqui, um paciente com um indivíduo controle, né, saudável, e um paciente com esquizofrenia, que não responde bem ao medicamento. Reparem o tamanho do ventrículo dele comparado com o indivíduo controle, e reparem só o buraco aqui, olha, como é que você tem uma redução do tamanho do hipocampo comparado com aqui. O hipocampo daqui do saudável não está melhor para a gente observar. Mas o que a gente vê quando olha em trabalhos que fazem uma boa meta-análise, regiões, amarelinho aqui é o que mais tem, tá? Alterações em pacientes com esquizofrenia, regiões como córtex pré-frontal dorsolateral, área de Brodmann 46, 42, ou aqui, no córtex temporal superior, no hipocampo,
todas essas regiões existem uma alteração muito grande. Os pacientes com esquizofrenia também têm alterações muito grandes nessas regiões. Então, vocês estão vendo, eu dei vários exemplos de transtornos neuropsiquiátricos que têm alterações corticais. E o que é interessante é que se sobrepõem. Algumas dessas alterações são muito comuns em vários dos transtornos diferentes. Vocês viram que eu mostrei hipocampo quase em todos os transtornos. Eu mostrei alterações do córtex pré-frontal em vários dos transtornos. Então, eles acabam se sobrepondo. Então, alguns sintomas seriam basicamente o seguinte: alterações são comuns aqui na amígdala, no hipocampo, mas nessas regiões aqui são um pouco diferentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, na revisão do OT, ele mostra pra gente, ó, indivíduos com depressão maior comparados com controle, tá? Então, que tem alteração no indivíduo com depressão maior comparado com controle. A gente vê giro reto, óbito frontal, o lobo frontal, o tálamo, tudo isso aqui está envolvido tem alterações no indivíduo com depressão comparados ao controle. Mas se você comparar o indivíduo com depressão comparado com bipolar, com esquizofrenia, transtorno de ansiedade, obsessivo compulsivo ou com abuso de drogas, não tem diferença. Então, todos esses transtornos de cara têm diferenças com relação ao controle. Então, essas são regiões que são comuns serem alteradas em vários desses transtornos, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, em azul, a parte aqui do estriado, por exemplo, a pessoa com transtorno bipolar, ela tem alteração comparado com o indivíduo controle e comparado com o bipolar. O indivíduo bipolar não tem alteração nessa região do estriado comparado com o controle, por exemplo, tá? E a mesma coisa quando a gente vai para o hipocampo. O hipocampo está alterado em vários outros, mas o indivíduo com depressão tem uma alteração muito maior no hipocampo, tá? Então, a gente vê que existe, quando a gente olha todas as regiões, alterações dessas regiões, a gente observa que existe um espectro. Os transtornos são espectrais. É bem Foucaultiano mesmo. Foucault sempre perguntava aonde põe o limite do transtorno. A partir de onde a gente vai falar que isso é um transtorno? É praticamente Machado de Assis, o alienista, né? Que ele vai, cada hora ele coloca uma pessoa no hospício dele, no hospital psiquiátrico, e no final ele acha que, eu estou estragando o livro para vocês, mas o livro é fantástico, é curtinho, vale a pena ler. E no final ele coloca todo mundo no hospital. E ele fala, não, então o problema sou eu. Aí no final ele se interna, né? Então, aonde a gente põe esse limite? Isso é um desafio gigante para a gente. Porque a gente olha vários transtornos diferentes, eles têm um monte de eles compartilham genes, alterações desenvolvimentais, alterações de estresse, ou seja, ambientais. Tudo isso aqui tem vários desses fatores que são comuns a vários desses transtornos. Então, entender o espectro desses transtornos é muito importante para saber quais são os biomarcadores, para a gente saber qual que é o melhor medicamento, qual que é a melhor abordagem, seja farmacológica ou não farmacológica, seja para tratamento alopático ou seja para prevenção. A gente tem que descobrir como é que a gente vai fazer. Porque senão a gente fica igual um louco, né? Tentando... Um clínico, por exemplo, a pessoa chega com um sintoma, você não sabe, essa psicose pode ser transtorno bipolar, pode ser esquizofrenia, né? O que é essa psicose? Eu vou tentar um medicamento, vai colocar um haloperidol. Às vezes, na verdade, o haloperidol não era melhor, era o lítio. Então, é sempre um desafio gigante para a gente, para entender esses espectros, esse espectro do comportamental, né? E a gente pensa, espectro, a gente até sexual, a gente sabe que não é uma dicotomia, né, a sexualidade. Então, são sempre, na natureza, quase tudo, praticamente tudo, é espectral. Então, são vários fatores envolvidos com isso. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: eu apresentei essas alterações no cérebro de pessoas que têm transtornos neuropsiquiátricos. Mas aí vem a seguinte pergunta: se existe uma alma ou uma mente controlando o corpo, se o cérebro está estragado, seria basicamente como se tivesse um motorista que não consegue dirigir o carro porque o carro está com o pneu furado, né? Ou não consegue dirigir o carro porque o carro está com a embreagem estragada. Então, sempre teve uma pergunta dentro da ciência, como que é que uma alteração no cérebro altera o comportamento? Seria porque a gente não consegue mexer na mecânica do órgão, né, do corpo, ou porque o corpo faz com que tenha a emergência daquilo que a gente acha que é uma mente, né? Bom, para entender isso, se a gente olhar todas essas alterações cerebrais em pacientes,
Hoje, a gente se baseia num paradigma que é comportamentos, emoções e cognição emergem da atividade cerebral. Agora eu pergunto para você, cientista é chato pra caceta. Cientista é cético, cientista duvida, ele duvida do próprio resultado dele. Você sabe, o orientador de vocês, o orientador de vocês, pergunta se os resultados, se vocês confiam nos resultados, se fizeram os controles. Cientista é chato pra caramba. Por que a gente compra essa hipótese? Essa hipótese não, esse paradigma. O que é que sustenta esse paradigma? Por que a gente continua duvidando, mas a gente compra e abraça esse paradigma? Vamos lá. A primeira coisa que você lembrar, vocês conhecem essa história de cabo a rabo, já escutaram várias vezes, então vou ser bem breve nele. Lembrando do caso do Phineas Gage. Né? O Phineas Gage era aquele cara que trabalhava numa ferroviária, né, lá perto de Boston, e na hora que ele estava lá perfurando, né, que ele fazia basicamente, era fazer uma perfuração numa rocha, né? Depois que ele perfurava essa rocha, ele colocava uma pólvora, põe um fio, né, para acender e explodir aquela pólvora, mas antes de acender, você coloca argila, areia, um pouquinho de pedrinha, argila, areia, e aí, naquele cano, né, naquele buraco, você coloca a pólvora embaixo e ele fica tamponado. E aí, quando ele vai se colocando areia e argila, ele vai com essa barra de metal de cá, e ele vai pressionando, para ficar bem pressionadinho, para ficar bem denso, e depois ele acende a pólvora, puf, explode. Só que um dia, ele era líder da equipe dele, ele virou para trás para conversar com um dos empregados dele, ele soltou essa barra de metal, e essa barra de metal bateu praticamente na pólvora, virou praticamente o canhão, isso virou um projétil, que entrou embaixo do arco zigomático dele e saiu pelo córtex órbito-frontal. Então, aqui em cima. Vomitou sangue, sofreu, né, teve epilepsia, depois ele passou por fases de catatonia por causa da inflamação no cérebro dele, tal, que tudo aconteceu. Sofreu pra caramba, mas sobreviveu durante 12 anos, a gente sabe. Todo mundo falava que depois do acidente, o Gage não era o mesmo Gage. O comportamento dele alterou completamente. Mas a gente sabe que essas histórias já existiam desde antes, não foi o Phineas Gage. Phineas Gage é porque coincidiu com a época da frenologia, né? Então, era um ambiente interessante da frenologia que o pessoal queria mostrar localizacionismo no cérebro. Então, chamou muita atenção. Mas a gente sabe de vários casos. Thomas Willis, por exemplo, lá no século XVII, ele secou o cérebro de uma mulher em que o marido reclamou que ela tinha alterado o comportamento e que ela estava falando palavrão, e que ela não cuidava dos filhos, não sei o quê, que ela tinha mudado vários comportamentos que fica numa pessoa inconsequente. E aí, quando Thomas Willis dissecou o cérebro dessa senhora, ele viu um tumor do tamanho de uma laranja no córtex frontal. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que falou, opa, peraí, então tem uma alteração no cérebro, tem uma alteração no comportamento, tem alguma coisa por aí, entendeu? Bom, mas lá era uma época diferente, pensava até que pneumas, né, que os nervos passavam, eram almas, né, eram pequenos espíritos que passavam pelos nossos nervos. Mas isso tudo aqui já começava a colocar para a gente o seguinte, se tem alteração cerebral, tem alteração comportamental. E agora? Né? Mas aí vem aquela pergunta, como eu falei para vocês, mas como é que eu sei que não é uma alteração no carro, no corpo, na ferramenta da alma? Né? E aí, se a alma não consegue controlar o carro, ou o corpo, o problema não é que está tendo alteração para emergência, o negócio é que está perdendo o controle. Né? O carro não está funcionando. Só que os cientistas sempre se questionavam o seguinte, mas espera aí, mas quando uma pessoa põe uma droga na sua água, ou se você toma uma droga por acidente, alguma coisa assim, uma cocaína, você altera o comportamento e você não percebe que alterou o comportamento. Você está num bar, algum lugar, uma festa, tem algum amigo seu de sacanagem, uma amiga sua de sacanagem, põe lá Rivotril, ou põe alguma coisa na sua bebida, você muda o comportamento, você nem tem noção de que mudou o comportamento. A gente que está dirigindo, se o carro começa a balançar, a gente fala, não, peraí, o carro está tendo coisa errada aqui, furou o pneu. Por que a mente, ou a alma, ou qualquer entidade, não detecta que a alteração na atividade cerebral aconteceu? Né? Se tem uma inteligência por trás, por que não detecta que teu carro parou de funcionar? Por que o motorista não tem essa capacidade? E aí, uma das pessoas que abordou esse problema, porque ninguém sabia como abordar esse problema, é o Gazzaniga. E o Gazzaniga, ele era aluno de doutorado do Roger Sperry, que estudava lateralização, ele foi um dos que descobriram que o golfinho cada hora dorme com um hemisfério diferente, e o Gazzaniga, ele recebeu alguns pacientes que tinham epilepsia generalizada complexa, em que o foco inicial da epilepsia pode ser em várias áreas diferentes do córtex, e depois espalha pelo córtex inteiro.
Mas como são vários focos diferentes, você não pode fazer uma microcirurgia aqui, tirar essa região e parar a epilepsia. Não, porque simplesmente outras regiões podem sincronizar o cérebro inteiro. Que vem aquele mito, né? Que a gente não usa 100% do cérebro. A gente usa 100% do cérebro, mas não o tempo todo. Se a gente usar ao mesmo tempo, você entra em uma crise epiléptica. Então, não é bom usar 100% do cérebro ao mesmo tempo. Igual algumas pessoas, igual coaches, chegam e falam assim, aprenda a usar 100% do seu cérebro. Você fala, não, eu não quero ficar com epilepsia. Você sempre aborda o coach com isso. Mas o que acontece? O Gazzaniga tinha uma técnica, né, que uma técnica já era utilizada na época, que era fazer calosotomia, você corta o corpo caloso. Quando você corta o corpo caloso, você isola o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Isolando os dois hemisférios, se a microepilepsia começar aqui e for espalhando, ela não consegue sincronizar os dois hemisférios. Então, você reduz muito os níveis, a quantidade de epilepsia, e a boa parte dos pacientes para a epilepsia por completo. Bom, mas aí o Gazzaniga, o livro dele é maravilhoso, né? Who's in Charge é um dos melhores livros dele, por exemplo. Ele conta vários experimentos que eles fizeram com um paciente dele, JW, e o Gazzaniga, ele faz a seguinte pergunta. Ele faz o seguinte, bom, se eu tenho um carro, imagina só que tem um carro e tem um motorista, uma mente que controla o corpo, né? E aí eu corto o carro no meio. Se eu corto o carro no meio, eu tenho 3 hipóteses diferentes. Primeiro a mente, por ser uma entidade, e ela é toda poderosa, né? Porque seria uma alma toda poderosa, ela não vai fazer diferença nenhuma. Ela vai falar assim, não, eu vou controlar os 2 hemisférios. Eu controlo. Não, o carro está estragado, eu vou ter dificuldade, mas eu consigo controlar o carro, eu consigo dirigir esse carro. Tá? Então, o que acontece? O paciente ele vai ter algumas dificuldadezinhas motoras, alguma coisa assim, mas não vai alterar a cognição, porque esse é da mente, dessa entidade. Segunda hipótese. Tá, essa mente, essa entidade não é tão poderosa assim, ela vai ter que escolher um hemisfério, né? Porque ela não consegue conectar com outro hemisfério. Então, ela escolhe um dos hemisférios, e aí a pessoa fica hemiplégica ou hemiparética. Ela vai ficar com perda de movimento, ou uma parte do corpo vai ficar inconsciente, né? Qual que seria a terceira hipótese? Que não tem entidade. A entidade, ela aparece por causa da atividade do cérebro, né? Então, a atividade cerebral, a atividade do cérebro funcionando, faz com que tenha emergência do que a gente chama de mente, ou de emoções, essas coisas todas. Bom, e aí o que ele fez? Vamos testar, vamos olhar esses pacientes. E ele desenvolveu alguns experimentos. Então, o que ele fez nesse experimento? Então, a gente tem aqui o cérebro, então, os 2 hemisférios separados, e aqui o corpo caloso. Então, ele corta o corpo caloso, não tem comunicação entre os 2 hemisférios. Há uma comunicação mínima lá na base do tronco cefálico, mas nada que faça com que tenha integração da atividade cortical. Tá? Bom, o olho direito, ele enxerga um círculo, essa informação bate na retina, vai o quiasma óptico, decursa, vai fazer a decussação, vai para o hemisfério esquerdo. Hemisfério esquerdo, a gente sabe, é onde tem a área de Broca, a área de Wernicke. Então, é o hemisfério que consegue falar, tem capacidade de falar. O olho esquerdo enxerga um quadrado, essa informação bate na retina, decussação para o hemisfério direito recebe a informação, então, que o olho esquerdo observou um quadrado. Só que esse hemisfério não tem área de Wernicke, não tem área de Broca, ou seja, ele não consegue controlar os músculos genioide, os músculos linguares, ele não consegue controlar o masseter rapidinho. Então, ele perde toda essa capacidade, ele não tem essa capacidade, na verdade, ele não tem essa capacidade de falar. Então, esse hemisfério é mudo, esse hemisfério aqui consegue falar. Bom, só que esse hemisfério aqui controla a mão esquerda e esse hemisfério controla a mão direita. Então, a mão, ele consegue. Tá? O experimento do Gazzaniga era basicamente o seguinte, ele pede para o indivíduo olhar esse ponto aqui no meio, tá? Óbvio, hoje a gente faz com óculos de realidade virtual, né? Realidade aumentada, e escreve face do lado direito. Então, face vai para o lado direito, bate na retina do lado direito, vai para o hemisfério esquerdo, aí o que esse paciente fala? Eu vi escrito face. Só que agora eu escrevo face no lado esquerdo. Hemisfério vai para a retina do olho esquerdo, que vai para o hemisfério direito não fala, o hemisfério esquerdo não recebe nenhuma informação. Quando eu pergunto para esse paciente o que você viu, o que ele fala? Nada. Eu não vi nada. Por quê? Porque esse olho aqui não viu nada. Agora, como esse hemisfério de cá recebeu a informação que é face, o que ele faz? Ele desenha com a mão esquerda face. Então,
esse hemisfério direito ele consegue se comunicar pela mão esquerda. E o Gazzaniga fez vários experimentos e ele viu, olha, realmente, então, um indivíduo que tem calosotomia, que tem dois hemisférios separados, os dois hemisférios separados pelo corpo caloso, ou seja, não conseguem se comunicar, eles apresentam duas mentes. Se isso acontecer na infância, um hemisfério apaixona por uma pessoa, o outro hemisfério não apaixona. Um hemisfério decide virar uma profissão, né, se formar um curso da faculdade, o outro hemisfério decide para o outro curso. Então, ele fica com duas mentes independentes emergindo desses hemisférios diferentes. Bom, vou mostrar para vocês uns videozinhos para vocês entenderem, verem o paciente dele, tá? Então, esse primeiro que eu vou mostrar para vocês é o paciente, ele vai ter que olhar esse ponto que está aí no meio, tá? Então, ele vai olhar esse ponto aqui no meio. Cadê? Esse ponto aqui no meio, e vão aparecer duas imagens diferentes. Reparem só o que vai acontecer. Ele fala, o que você viu? Eu vi um martelo, porque o martelo apareceu do lado esquerdo. Do lado direito, né, apareceu. Aí ele pede, agora desenha com a outra mão e me fala o que você viu. Legal, o que é isso? Uma serra? O que você viu? O martelo? Por que você desenhou isso? Não sei. Esse é o Gazzaniga, tá? Bom, tem um vídeo mais antigo dele, então, os pacientes, nos estudos iniciais dele, e se reparem só, esse paciente ele tem que montar um quebra-cabeça. O hemisfério direito é melhor para integração de informação sensorial espacial. O hemisfério esquerdo não é tão bom assim. Reparem só agora esse paciente nessa tarefa que ele tem que montar um quebra-cabeça. Reparem bem, a mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito, né, que tem boa integração sensorial espacial, está montando um quebra-cabeça. Reparem só. Montou o quebra-cabeça. Vamos lá. Pronto, montou. Agora, o Gazzaniga vai pedir para ele fazer com a mão direita, que é controlada pelo hemisfério esquerdo, que consegue falar, mas não é bom em tarefas espaciais. Reparem que ele começa a ter dificuldade. Vamos lá. E reparem só, o que é interessante, reparem que essa mão aqui, o hemisfério direito, ele fica frustrado. Essa mão vai tentar ajudar, reparem só. E aí, na hora que ele vai tentar ajudar, o cientista fala, não, você não. Aí ele pede ajuda lá, não, volta aqui, ó. E aí ele senta em cima da mão, não, eu tenho que me controlar, eu não posso. Aí, obviamente, depois fala, não, os dois hemisférios podem montar agora, vamos ver se eles se ajudam. E reparem só a dificuldade dos dois se comunicarem nesse momento, ó. É assim, ó, um hemisfério direito tá lá, não é assim, ó, não, põe aqui, ó, não, põe assim, ó. É assim, ó, não, é assim, não é assim, não, deixa eu te explicar como é que é, não é assim, ó. Não, põe aqui assim, ó, não, é assim, ó, não é assim, velho, não é assim, ó, atrapalhou tudo. Bom, beleza. Então, aqui, o que eu quis construir com vocês até essa ideia, para vocês, é o cérebro, né, ele leva, o que a gente chama de comportamento, emoção, a cognição, tudo isso emerge da atividade cerebral. Hoje a gente tem vários experimentos, né? Você tem experimentos, por exemplo, de julgamento moral, em que você muda o julgamento moral quando a gente faz aquele experimento do bonde, em que a pessoa fala, não, eu prefiro puxar a alavanca e que mate uma pessoa ao invés de 5 pessoas. Eu não prefiro nem encostar. Aí vai, né, um pensamento mais kantiano ou não kantiano. E se você ativar, por exemplo, a região do córtex parietal, a pessoa muda na hora, não, na verdade eu puxaria. Aí você para de ativar, não puxaria não. Então a gente consegue entender isso muito melhor. Gente, se a atividade do cérebro, a emergência da mente, a emergência das emoções, a emergência da cognição é dependente da atividade cerebral, e é uma coisa que aparece da atividade cerebral, imagina então qualquer coisa que altera o desenvolvimento desse córtex. Se você parar para pensar, o córtex, a gente olha aqui, ó,
o córtex cerebral, ele é essa casquinha, né? Aqui nós temos as células do cérebro. E as células do cérebro, e aqui essa parte de cá é cheia de conexões, essa parte branquinha. Quando a gente olha o córtex, essa estrutura cortical, ela é feita de camadas. Então tem camada 1, que é cheio de projeções também, mas a camada 2 é lotada de células, a 3, a 4, a 5, a 6, com projeções para regiões diferentes. Então a camada 1, por exemplo, envia projeções de axônio e dendritos para outras regiões do córtex. Da camada 3, por exemplo, da 2 a 3, já vai para o outro hemisfério. Da camada 5 e 6 já vai para a região talâmica ou para o tronco encefálico. Então, se eu tenho uma alteração na migração dos neurônios dessa região de cá, eu vou atrapalhar a ativação de microcircuitos. Se eu tiver uma alteração na migração dos neurônios daqui, eu vou atrapalhar a integração talâmica. E tem genes diferentes para migrações de neurônios diferentes. Gente, só para vocês terem uma ideia, a gente sempre fala assim, o cérebro é um conjunto de neurônios. Nós temos, de neurônios, quase 200 tipos de neurônios diferentes. E eu estou falando de morfologia. Eu não estou falando de neurotransmissores. São morfologias diferentes, que ele envia projeção meio radial, outros enviam projeções mais direcionadas, outros eles têm projeções, tem neurônio piramidal pequeno, tem neurônio piramidal grande, tem neurônios que são específicos em cérebros de mamíferos como humano, outros são mais específicos para golfinhos, vários diferentes. Então a gente tem toda uma coluna, uma organização desses neurônios em colunas que fazem com que tenha integrações de microcircuitos e circuitos do outro hemisfério ou para regiões basais do cérebro. E se eu olho um neurônio desse, reparem só nesse de cá. Cada pontinho vermelho que nós temos aqui, isso aqui é um marcador de sinapse excitatória. Ou seja, cada pontinho aqui é uma sinapse de um neurônio com outro neurônio. Se eu fizer bem pequenininho, aumentar isso aqui, eu vejo aqui vários botões sinápticos. Então, imaginem só que esses neurônios eles estão conectados em uma rede muito complexa. Muito complexa. E o que é interessante é que é um sistema complexo, porque tem muitas variáveis, dinâmico, porque ele muda ao longo do tempo. Você assistindo a minha palestra no começo, quando você começou antes, até o final da minha palestra, já alterou seu cérebro. Por quê? Porque você teve estímulos diferentes e alterou seu cérebro. Você não é a mesma pessoa olhando do começo dessa palestra até o final. É igual a gente pensar nos pré-socráticos. Quando a gente pensa nos filósofos pré-socráticos, eles falavam a mesma coisa. Não tem jeito de você pisar no mesmo rio 2 vezes, nadar no mesmo rio 2 vezes, porque passa. Nós somos um sistema dinâmico que muda ao longo do tempo. E um sistema aberto, ou seja, deixa mais complicado ainda. Por quê? Porque nós recebemos influência do ambiente. O ambiente recebe e muda a nossa estrutura cortical. Pensa bem, vocês estão enxergando, vendo essa palestra, o meu som modifica a vibração da caixa de som, ou do seu fone de ouvido, ou do seu computador. Isso só muda a pressão do ar, deixando mais rarefeito ou mais denso, mais rarefeito ou mais denso. Isso modifica a membrana, a vibração da membrana do seu tímpano, que faz com que tenha uma pressão da hemolinfa lá no seu, dentro do tubo, lá do seu ouvido interno, e aí ele vai fazer aquela pressão na hemolinfa que vai fazer com que tenha uma modificação de membranas lá dentro do seu ouvido, e toda vez que estica a membrana, ele estica, abre o canal de potássio, estica, abre o canal de potássio, estica, abre o canal de potássio, e isso transforma em sinal elétrico. É só isso que está acontecendo. E aí, quando chega com o sinal elétrico dentro do seu cérebro, isso transforma em potencial de ação, sinal eletroquímico, que vai caminhar por um monte de células excitáveis, igualzinho a bactéria, que é uma célula excitável, que quando ela bate em algum local, essa bactéria bate e muda a direção do movimento, por potencial de membrana, igualzinho o nosso neurônio. Mas agora, imagina só, essa informação externa está alterando toda a atividade do seu cérebro, com um sistema completamente complexo e dinâmico que vai mudando ao longo do tempo. Qualquer coisa, seja na fase embrionária ou na fase pós-natal, pode alterar a estrutura do seu córtex. Seja ele de DNA, seja ele por estímulo ambiental, seja ele por uma infecção viral, igual o coronavírus, igual o SARS-CoV-2, a gente sabe hoje. Vou dar vou dar uma aula, a gente tem uma disciplina
de coronavírus, SARS-CoV-2, né, da Covid-19, que é uma disciplina internacional, em inglês, e a próxima aula vai ser a minha, e eu vou mostrar os últimos dados que a gente tem. De como o vírus, infelizmente, ele consegue infectar até glias, até astrócitos, modificando completamente, o que parece, a atividade do córtex. Se isso acontece na infância, vai acontecer igual foi descrito no tempo de despertar. A gente vai ter pessoas com alterações da atividade cortical na vida adulta, daqui 20, 30 anos, ou 15, 20 anos, e provavelmente com vários transtornos neuropsiquiátricos. Vai ter um efeito econômico muito maior do que a gente está imaginando, só de jogar a criança para a escola. Né? Ou seja, é um sistema complexo, dinâmico e aberto. Pensando dessa forma, aí você pode me perguntar, mas como é que você sabe que é atividade neuronal? Você viu aí nos humanos, a gente fazendo tudo isso, cortando o corpo caloso e aparecendo duas mentes diferentes? Beleza. Mas como é que você sabe que é atividade cortical? Bom, uma das coisas que é interessante para vocês verem como um sistema aberto, dinâmico, tá? E complexo, tem muitas variáveis, reparem só na teoria do Donald Hebb. Donald Hebb era um psicólogo famoso, hoje um dos ídolos da neurociência, né? E ele levantou a seguinte teoria, tá? Imaginem só que você tem cada círculo aqui é um neurônio, tá bom? Eles estão desligados, eles não estão ativos. E aí eu pego esse estímulo ambiental, um estímulo externo, e pego esse círculo e coloco em cima desse neurônio. Esse círculo vai estimular todos esses neurônios de cá. Por quê? Porque ele é um círculo, então ele vai tampar todos esses neurônios, ele vai ativar todos esses neurônios. Como esses neurônios foram ativados ao mesmo tempo, as conexões entre eles vão ser ativadas e fortalecem. Reparem só, isso aqui é plasticidade neural. Então, o que acontece? Ele fica plástico, eles se conectam e ficam com essas conexões fortes. O que acontece agora? Se eu ativar esse neurônio de cá, esse neurônio de cá vai evocar, ele vai chamar, ele vai puxar a ativação dos outros neurônios. Por quê? Porque agora virou uma rede. Isso aqui é um engrama de uma memória. Bom, parei de fazer o estímulo, esses neurônios ficam desligados agora. O que eu faço? Faço um semi-estímulo. Eu vou estimular esse. E esses dois aqui, desses 4 de cá, eu não vou estimular. Ou seja, esse vai para esse aqui vai ser estimulado por esse vai para esse, e esse estimula este de cá. O que acontece? Como as conexões agora estão muito fortes, quando eu estimulo só esses 4, chama todos os outros. E aí o que acontece? Você tem uma ilusão que esse aqui é um círculo, né? Que são ilusões de óptica. O nosso cérebro é burro, né? A gente consegue, nosso cérebro é tão burro, né? O cérebro é um péssimo exemplo na evolução, em que o que acontece é que você senta numa sala escura e aparece uma sequência de fotos de aproximadamente 30 imagens por segundo, e o seu cérebro não consegue detectar. O que ele faz? Ele acha que aquele filme, aquela sequência de fotos é um movimento. E o mais bizarro do nosso cérebro, você entra nessa sala escura em que tem uma tela 2D na sua frente, 2D, né, com uma sequência de fotos rápida que o seu cérebro não identifica que são fotos, e uma caixa de som atrás de você. Ou seja, o córtex, o estímulo visual vai para a sua retina e vai para o córtex atrás, né, mais uma burrice da evolução, o córtex visual fica atrás, não fica na frente, né, ou seja, gasto energético à toa, então vai para o córtex visual, e o estímulo sonoro vai para o córtex auditivo. E quando está sincronizado, que é basicamente o que o Donald Hebb fala, sincronização ativada ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem a emergência da mente que você está vendo uma pessoa falando. E é uma sequência de fotos que faz isso aqui com a boca, a caixa de som vindo de trás, não é nem vindo da boca, e você tem uma alucinação induzida de que tem alguém falando. E você chora, né? Porque se alguém estiver chorando no filme, você chora. Ou seja, é uma alucinação induzida que entra numa psicose induzida para comum, né? Comunitária ainda, se você estiver numa sala de cinema. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui como que acontece no Donald Hebb. Então, imagina só, um estímulo ambiental ao longo do desenvolvimento pode alterar, então, a conexão dos seus neurônios. Eu posso criar traumas, né? Bom, então essas redes neurais são importantes, são interessantes. É lógico, a gente não tem redes neurais específicas, o cérebro é plástico, ele pode mudar. Por isso que psicoterapia funciona, né? A gente consegue aprender coisas novas, desconstruir memórias. Tanto é que as nossas memórias nunca são realistas, né? As memórias são todas falsas, todas modificadas, e elas compartilham vários desses circuitos, né? Então, neurônios que disparam juntos, eles se conectam, que é basicamente a teoria, uma síntese da teoria da Donald Hebb. E hoje, entendendo isso, a gente sempre se perguntou o seguinte, mais um trabalho.
Tá, eu vi então que eu divido o córtex e eu tenho duas mentes. Mas como é que eu sei que a atividade do córtex faz a emergência da mente? Então, vamos lá. Esse trabalho de cá, dos circuitos neurais, gerou um paciente que tinha epilepsia, e esse paciente, ele colocou vários eletrodos no córtex dele, tá? Vários, e deixaram essa pessoa sentada assistindo televisão para ver aonde começava a epilepsia desse indivíduo. Tá? Então, você tem lá 100 eletrodos, se a primeira parte de sincronização de neurônios for no eletrodo 3 e 7, então ali é a região que está começando a epilepsia, que depois espalha e aí sincroniza todos os 100 eletrodos. Então você identifica e você fala, então eu tenho que fazer uma cirurgia para retirar aquela região cortical do eletrodo, entre o eletrodo 1, do eletrodo 6 e 7. Beleza, tá? Então deixaram esse cara cheio de eletrodos assistindo televisão. O que foi interessante que aconteceu com esse cara? Eles perceberam que, enquanto ele assistia televisão, quando aparecia Simpsons, um eletrodo ativava. E aí esse pessoal ficou, não, peraí, a gente achou o circuito neural dos Simpsons nesse cara? Basicamente isso. E olha que interessante, nesse caso de cada, esse paciente, reparem só. Então, primeiro, vocês vão escutar a atividade desse eletrodo específico, observando essa imagem de cada televisão. Reparem só. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, reparem que primeiro aparece a imagem dos Simpsons, depois ativa o neurônio. Reparem só. Ó. Para o estímulo, cai a atividade desse circuito neural, vai voltar de novo, e aí, obviamente, vai perguntar, será que se eu mudar a ordem, vai mudar esse estímulo? De novo, reparem só, primeiro aparece a imagem dos Simpsons, depois ativa o neurônio. Reparem só. Reparem só. Primeiro mostra a imagem, depois ativa o neurônio. Ó. O circuito neural está ativando, ele continua pensando no assunto. Parou. A gente chama de neurodarwinismo. Aí o que nós chamamos de neurodarwinismo dá uma parada naquela atividade. Agora, a pergunta deles é, mas isso é sensorial ou é memória? Então, olha que interessante. Agora, o paciente tem que contar o que ele viu. Então, primeiro ativa o circuito neural, depois aparece a memória. Repare que ele só vai falar Simpsons aqui. Ó. Reparem só. Primeiro ativa, depois aparece a emergência da memória Simpsons. E aí, enquanto isso vai ativando aquele circuito neural, por neurodarwinismo, competição, um outro circuito ativa, que é o do Michael Jordan, esse para, e provavelmente o Michael Jordan faz isso. Tá vendo? Bom, e hoje, obviamente, com as técnicas mais modernas, a gente consegue fazer isso com camundongos. Por exemplo, esse camundongo, a gente marcou qual que era o circuito de memória dele, para medo, ele aprendeu que ele levava choque numa sala que ele tem paredes listradas, a gente põe ele nesse ambiente, e aí depois que a gente marcou esse neurônio, eu falo assim, não, agora eu quero ativar só esse neurônio da parede listrada. A parede listrada é estímulo neutro. Ele não é condicionado. Quer dizer, ele vai ser condicionado, é estímulo neutro condicionado depois. Então, repara só, na hora que eu ativo a memória de que existe uma sala de listrada, ele tem medo, olha lá, tenta fugir e depois ele entra no freezing, com aumento da frequência respiratória e cardíaca, tá? Bom, e se eu chegar e destruir a amígdala, por exemplo? Porque vocês viram, a amígdala está envolvida com vários desses transtornos. Como é que o remédio funciona? Reparem só aqui no vídeo da esquerda, antes de fazer uma lesão de água gelada na amígdala de um rato, vocês podem observar que aqui tem um pedacinho de queijo e aqui um gato mecânico. Reparem só. Abre a portinha. Na hora que abre a portinha, o rato vem aqui pegar o queijo. Reparem só. Ele leva susto, a amígdala dele disparou, ele fugiu. Tá, ele teve medo. Emergência do medo.
E agora, e se eu colocar água gelada na amígdala e atrapalhar o potencial de ação, atividade neural desses neurônios da amígdala? Olha o que acontece. Agora o queijo está aqui, ó, e o gato mecânico está aqui. Reparem só, vai abrir a portinha. Abriu. Ele vai andando, ó, vai caminhando. Ele fala, oi, tudo bem? Beleza? Vim aqui pegar o queijo rapidinho, tá? Beijo pra você, depois a gente conversa, tá bom? Tchauzão. Então, reparem só que eu inibir uma região que está envolvida com a emergência do medo, desliga o medo. Então, basicamente, é o que acontece com o Rivotril, o ansiolítico, álcool. São vários desses que, como o complexo amidaloide tem muito receptor GABAérgico, esses agonistas, os GABAérgicos, acabam inibindo muito a atividade da amígdala. Bom, agora vamos lá. Eu falei para vocês, então, que o cérebro é dinâmico. Vocês estão aí, tem toda uma construção paradigmática, tá? Thomas Kuhn, Karl Popper. Vocês não podem acreditar no que eu estou falando. Vocês têm que entender o que eu estou falando. A construção paradigmática, a comunidade científica, ela não acredita nisso. Agora ela entende que é assim que acontece. Se tiver uma revolução científica no futuro e quebrar nosso paradigma, beleza, a gente aceita e vai para o próximo. Mas, por enquanto, esse é o paradigma. Não tem nada até agora que quebrou esse paradigma. Então, se o cérebro é onde acontece a emergência de emoções, cognição, mente, isso tudo, e o cérebro é um sistema dinâmico, o que pode acontecer? Eu posso ter uma alteração genética que vai alterar o desenvolvimento do cérebro, pode ser migração neuronal, pode ser diferenciação neuronal, pode ser a formação de projeções neuronais, pode ser a formação dos neurônios, pode ser por formação de glias. Então, várias predisposições genéticas podem fazer com que tenha alteração da atividade cerebral, de forma gritante. Exposições fetais, alterações epigenéticas, ou seja, estímulo ambiental pode ser um vírus que entrou no corpo da mãe durante a gravidez, pode ser a mãe que teve um evento estressor e liberou cortisol no sangue, na corrente sanguínea, pode ser que a mãe bebeu muito café, pode ser que a mãe fumou, né? Tem hoje, que a gente sabe, herança transgeracional, pode ser que o pai sofre um estresse na vida, altera a produção de microRNA no testículo, no esperma dele, e esse microRNA, ele passa para o zigoto, para a formação de uma nova vida, e esse microRNA atrapalha o desenvolvimento do cérebro. Ou seja, coitado, a criança, né, ela vai sofrer uma alteração do desenvolvimento do hipocampo dela, porque o pai sofreu estresse na vida dele. E depois a criança não fez nada, não aconteceu nada, a vida estava perfeita. Mas o fato do pai ter sofrido estresse na infância, ou o pai ter sofrido estresse na vida dele, ele passa a microRNA pelo esperma e acaba atrapalhando o desenvolvimento do cérebro da criança. Tá? E, obviamente, depois, isso eu estou falando no intraútero, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo, para não falar de já deu 1 hora, né? Pode deixar que eu vou mais rapidinho agora, viu, gente? Então, e a gente sabe que isso pode acontecer intrauterino, e depois, ao longo da infância e da adolescência, tem vários outros, como influências psicossociais, que a gente chama de ecológicas, né? A gente sabe que nós da biologia, a gente sabe que é tudo ecológico, né? A gente não separa o humano do restante da natureza. Então, influências psicossociais são influências ecológicas, pode ser falta de cuidado parental, pode ser um bullying na infância, pode ser divórcio dos pais, tudo isso pode ter alterações fortes no desenvolvimento da criança, principalmente que nessa fase é uma fase de projeções, de formar novas sinapses. E depois, na adolescência, a gente entra numa outra fase crítica do desenvolvimento, que é a fase de poda neural. Se tem várias projeções todas conectando, aí você tem a poda neural para cortar aquelas conexões que são mais fraquinhas. Por isso que, por exemplo, as evidências hoje mostram que cannabis ela não tem um efeito tão maléfico como a gente imaginava. Pode até ter efeitos benéficos, mas não nessa fase. Essa fase, cannabis faz muito mal. A chance de um indivíduo desenvolver alguma alteração de transtorno neuropsiquiátrico, como desenvolvimento até de ansiedade ou psicose, se a cannabis for utilizada durante essa fase de poda neural, da adolescência, é um risco muito grande. Agora, depois que essa fase já passou, o risco já é muito menor, aparentemente nem risco parece ter. Né? Então, a gente está, de novo, para entender, a droga é prejudicial, mas você tem que perguntar quando, em qual contexto e em qual fase de desenvolvimento do cérebro. Bom, vou passar aqui rapidinho para não atrapalhar vocês, eu vou só fazer um en passant aqui rapidinho do que a gente faz. Então, para vocês entenderem um pouquinho, como é que é o cérebro do zebrafish? Né? Por que a gente usa o zebrafish?
Uma vantagem que a gente tem do zebrafish, que é interessante, é a neuroanatomia dele é similar, é muito similar, é alta similaridade com humanos. Só que o humanos ele tem o desenvolvimento do córtex para fazer na casquinha do lado externo, e do zebrafish ele tem a quantidade de neurônios na parte mais interna, mais medial do cérebro. Mas o telencéfalo, hipocampo, amígdalas, regiões similares existem também no cérebro de um peixe. A gente sabe, a gente entende bem o processo evolutivo. E acontece, como eu falei para vocês, essa evaginação, no caso dos tetrápodes, e eversão, no caso dos peixes. Por isso que a gente tem essa diferença de onde vão estar essas estruturas. E isso é uma coisa, por exemplo, tanto a turma do Caio, por exemplo, o pessoal que faz pesquisa aí, descreveu muito bem, vem estudando muito bem essas estruturas no cérebro. O nosso grupo está olhando mais o desenvolvimento dessas estruturas, e quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vendo que peixe é complexo e é extremamente social e organizado, tem vários dessas regiões que são para quem quer estudar, porque a gente gosta de evolução, né? Então a gente gosta de entender ciência pela ciência, natureza pela natureza. Mas quem gosta de translacional para pensar em pacientes, o zebrafish acaba sendo interessante para esse aspecto também. Tem vários marcadores neuronais, a gente sabe que vários dos neurônios que existem no cérebro de primatas existem também no zebrafish, tem no paleo, subpaleo, então tem vários desses marcadores, anticorpos que funcionam para marcadores de neurônios do hipocampo no camundongo também funcionam para a região mais do paleo do zebrafish, então a gente sabe que são esses mesmos neurônios com as mesmas características químicas ou não. Glias é a mesma coisa, oligodendrócito tem em zebrafish, micróglia tem em zebrafish, tem astrócitos em zebrafish. Então, você olha, o zebrafish a gente vê micróglia, oligodendrócito fazendo bainha de melina, micróglia migrando para onde tem uma lesão no cérebro de um zebrafish, e no caso dos astrócitos a gente vê até atividade astrocitária, né, no zebrafish. Então, uma larva, tudo isso aqui é larva, gente, de 3, 5 dias de idade. Então, a gente consegue observar em vivo as atividades dessas células. Então, uma vantagem muito grande. E tem todos os neurotransmissores que a gente conhece nos mamíferos, também tem nos teleócitos. E o que é mais difícil, até quando a gente olha colinérgico, GABAérgico, glutamatérgico, serotoninérgico, quando a gente olha no zebrafish, ainda é mais complexo que o humano. Porque o humano, por exemplo, se a gente olha os receptores dopaminérgicos humanos, tem 1, 2, 3, 4, 5 receptores dopaminérgicos humanos. No zebrafish, porque tem uma duplicação, geneticamente, o sistema dopaminérgico é muito mais complexo que o humano. Ele chega a ter 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplicado por 2, 14 receptores dopaminérgicos diferentes. Então, é muito complexo, tá? Então, mostra como é que a atividade neuronal para neurotransmissores específicos fica muito complexo, e o zebrafish é um bom modelo, mas tem essas dificuldades, tá? Quais são as dificuldades do zebrafish? 70% dos genes humanos têm um ortólogo no zebrafish, mas ainda tem os 30% aqui que não são ortólogos, tá? E muitas duplicações de genes. Isso aqui dificulta um pouquinho o nosso trabalho com o zebrafish, mas é interessante trabalhar, obviamente. Bom, e o que a gente faz no laboratório é tentar estudar janelas desenvolvimentais específicas do zebrafish. Qual que é a vantagem do zebrafish em relação a isso? Primeiro, a gestação dele é externa, não é no útero da mãe. Se não é no útero da mãe, não tem influência maternal nesse momento. Eu consigo isolar as variáveis e não vai ter uma virose, ou uma bactéria, ou uma pulga, ou até um som de um dia que caiu a gaiola do camundongo, que assustou a mãe, liberou cortisol e estragou todo o meu experimento. Eu não tenho essas alterações, essas dificuldades. Então, o que acontece? Eu ponho uma larvinha de zebrafish, um ovinho, em cada um desses plaquinhas, e eu consigo estudar indivíduos separados. E eu posso colocar drogas diferentes em pocinhos diferentes. Então, o que a gente fez quando a gente estudou o zebrafish? O que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo para vocês, que é a nossa pesquisa, que foi basicamente uma coisa que a gente queria estudar era olhar DART32 e AKT, que são dois genes, duas proteínas que são alteradas no cérebro de esquizofrênicos. A gente pode olhar aqui, ó, e de transtorno bipolar. E os dois são regulados por receptores dopaminérgicos, duas vias diferentes. O que a gente fez? Primeiro, a gente sequenciou o RNA mensageiro do DART32 do zebrafish, que não estava descrito. Depois que a gente sequenciou, a gente pensou, será que ele é ativo? Será que é uma proteína que fosforila? O que a gente fez? Sequenciou a proteína da DART32 e a gente viu que o sítio de fosforilação é bem conservado. Quando observar aqui em cinza, quanto mais cinza, mais conservado comparado com o humano. É uma região que é a região exatamente de fosforilação,
de regulação da via, tá, intracelular, e ela é muito bem conservada nos zebrafish comparados com os humanos. As outras sítios de fosforilação não são tão bem conservados. Bom, vimos que é ativo, vamos ver então se a dopamina realmente fosforila essa proteína. Tratamos as larvas com dopamina, quanto maior a concentração de dopamina, menor a fosforilação. E a gente viu que a DART32 ela está muito na região subpalial e palial. Interessante. Então ela fica em regiões similares ao humano e ela realmente é regulada pela dopamina. Interessante. É uma conservação evolutiva. A dopamina tem essa via que é conservada evolutivamente e existe nas mesmas regiões que se desenvolveram e viraram ortólogas em outras regiões do cérebro humano também. E a AKT? Mesma coisa. Põe dopamina, diminui a fosforilação de AKT. E a AKT também existe tanto no páleo quanto no subpáleo. Sensacional, vimos então que essa proteína é funcional no desenvolvimento do cérebro e é uma proteína que está alterada no desenvolvimento no cérebro de alguns pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar, e o pessoal está até agora indo para TDAH, mas não tem nada consolidado ainda. Bom, mas qual que é o papel da dopamina nesse desenvolvimento de carro? Como eu falei, ele forma colunas. E o papel da dopamina nessas fases diferentes? O que a gente usou foi um zebrafish, uma larva, que ela tinha proteína fluorescente de neurônios GABAérticos, tá? E vamos ver o que acontece com esses neurônios GABAérticos. Então a gente põe excesso de dopamina, diminui a quantidade de neurônios GABAérticos. Põe MPTP, que diminui a quantidade de dopamina. Então, aqui é falta de dopamina. Quer dizer, perdão. Esse aqui é muita dopamina, esse aqui é falta de dopamina. E a gente vê também uma redução de neurônios GABAérticos. Quando eu tiro o neurônio dopaminérgico, mas eu ponho dopamina, ou seja, eu faço um tratamento, recupera. Se eu ponho o agonista de D2, que é receptor dopaminérgico D2, também diminui. Então a gente vê que o sistema dopaminérgico está envolvido na regulação do desenvolvimento GABAérgico. E na parte do astrócito, vamos ver, será que a dopamina é tóxica? Não. Astrócito, a gente pode ver aqui as marcações que ficam aqui mais medial, não teve alteração. E na parte de neurônios dopaminérgicos, será que a dopamina é tóxica para o próprio sistema dopaminérgico? Não, também não foi não. Não teve nenhuma alteração quando a gente tratou com dopamina. Então, ele tem um papel específico na regulação do desenvolvimento do sistema GABAérgico. Beleza? Quais regiões? Páleo e subpáleo. Interessante. Regiões que são muito similares com vários transtornos desenvolvimentais. Mas a dopamina está indo pela DARP, pela AKT? Põe um inibidor de AKT, os efeitos foram similares quando a gente faz com dopamina. Ah, então a AKT está envolvido. Então bateu com aquele resultado com os pacientes. E a DARP32? O que a gente fez? Desenvolveu um morfolino que inibe a expressão do RNA mensageiro da DARP32. Na hora que a gente coloca o morfolino, o que acontece? Tem que passar. Ah, bom. O que aconteceu? Mais morfolino, diminui a expressão de DARP32. O que aconteceu? Diminuição do número de neurônios GABAérgicos também. Então, DARP32 e AKT estão envolvidos, junto com a dopamina, estão envolvidos com o desenvolvimento do sistema GABAérgico. Qual que é o nosso sonho agora, como pesquisador? É fazer isso, mas a gente não consegue ainda. Seria olhar a atividade do cérebro do zebrafish. Já que eu vi todas essas alterações morfológicas, e a gente viu também alterações comportamentais, como aumento de comportamento tipo ansioso, e aumento de comportamento motor, essas coisas todas, a gente queria fazer isso aqui, ó. Esse é o nosso sonho de fazer. Gente, para fechar, o que é interessante vocês entenderem disso tudo? O que é interessante vocês entenderem é que o sistema, o cérebro, ele depende de contextos. Ele depende de contextos filogenéticos, contextos ambientais e contextos ambientais dinâmicos. Olha só, algumas pessoas têm tendência genética, predisposição genética para alguns transtornos. Tem uma influência forte no comportamento. Reparem só o comportamento desse babuíno. Os dois, aqui tem um orangotango e um babuíno. Os dois têm a similaridade genética muito próxima da nossa, tá? Só que o babuíno teve uma pressão de seleção natural para macho alfa, tá? Então, macho dominante, e o orangotango para fêmea alfa ou para igualdade sexual. Não tem um sexismo, não tem um dominante sobre o outro, tá? Então, nós temos cargas genéticas similares, mas uma influência evolutiva para comportamentos vantajosos diferentes. Um sendo mais agressivo e um outro sendo menos agressivo. Reparem a reação dos dois em relação à mágica. Reparem do babuíno. Faz a mágica, a agressividade que ele fica. Olha a reação agressiva que ele tem. De novo.
Mais uma vez. Agora reparem num organismo primata que tem pressão de seleção natural mais pró-social, menos agressivo. Repare a reação do orangotango para uma mágica. Então, isso aqui mostra pra gente como a influência genética é forte no nosso comportamento. O humano tem os dois. A gente só tem que escolher qual que a gente quer priorizar para a sociedade. Ultimamente, né, nos últimos anos, últimos séculos, a gente vem priorizando o lado do agressivo. Né? Eu sou sempre pró-social, eu acho que a gente tem que priorizar, mudar muito o nosso contexto social para reforçar esse outro lado comportamental que seja mais pró-social, mais pró-empatia. Bom, e o contexto ambiental? Reparem só nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, que a gente descobriu parte da ativação do córtex somatosensorial envolvido com cócegas em ratos, tá? Então, a gente sabe a vocalização de um rato, tá? Como é que é a gargalhada, um similar a uma gargalhada de um rato, e como é que ele gosta das cócegas. Mas reparem no final, como é que muda a resposta dele de acordo com um contexto ambiental. Reparem só. Então, ó, essa é a vocalização de um rato. Reparem só. Reparem só, ó. Você vai fazer uma cosquinha no rato e o rato vai atrás. Reparem que interessante, o ratinho ele vai atrás. Ó. A cientista ela vai fazendo cosquinha lá. E ele vocaliza, como se estivesse gargalhando. De novo, ele tem prazer, que ele corre atrás, direciona o comportamento dele, e ele tem essa vocalização. Mas reparem só que ele vai mudar o contexto ambiental e vai mudar a resposta dele, porque isso é uma resposta praticamente linear. Cosquinha, olha lá. Ele não vocaliza e aumenta a frequência respiratória e cardíaca dele. Gente, se vocês pararem para pensar, é um estímulo praticamente linear. Você faz cosquinhas, ri. Ele tem prazer. Por que ele não fez isso? Porque mudou o contexto ambiental. Então, em contexto ambiental, de estresse, porque ele estava numa plataforma alta, ele tem medo. Então, nem aquele estímulo que é cosquinha, que é físico, de contato tátil, aquilo não é mais prazeroso para aquela pessoa. Eu gosto de mostrar isso quando a gente vai pensar de contextos ambientais, sociais, quando uma pessoa é negra, uma pessoa homossexual ou quando é uma mulher. Por quê? Porque qualquer contexto ambiental, a cosquinha para mim, homem branco, hétero, macho alfa, bababá, de classe média alta, o que acontece? Uma cosquinha para mim pode ser engraçado, um contexto ambiental pode ser engraçado para mim. Agora muda o contexto para uma pessoa que sente medo para aquele contexto. Né? Você coloca um policial perto de uma pessoa que é negra, já não vai ser tão engraçado. Ele não vai se sentir seguro. Então, o contexto ambiental influencia muito na atividade cerebral e na emergência das emoções e comportamentos. E agora, olha que interessante como é que ele pode mudar até mesmo de forma dinâmica, de base comparativa. Reparem só, esse macaco aqui ele vai receber ele vai fazer uma tarefa e ele vai ganhar uma recompensa, que é um pepino, tá? Esse macaco prego. E esse de cá, ele vai receber a recompensa fazendo a mesma tarefa e ele vai receber uma uva. Reparem que esse macaco, primeiro, ele fica muito feliz com o pepino. Mas depois, quando ele vê que o colega dele recebeu uma uva, aquilo que era pepino, que ativava o núcleo accumbens dele, não ativa mais o núcleo accumbens, ativa a amígdala. E é o mesmo estímulo, só mudou o contexto de uma forma dinâmica. Reparem só. Reparem, ele recebe pepino e ele come prazerosamente, ele está feliz, ele ganhou um pepino e ele ficou feliz. Aí o que ele faz? Ele está lá distraído, esse aqui faz a mesma tarefa, ganha uma uva. Agora, no fato que ele ganhou, eu falei, opa, peraí, uva? Eu não sabia que tinha uva, não. Aí ele dá a tarefa, recebe a tarefa de novo, ganha o pepino, ele morde, ele fala, não, aí é injusto, pelo amor de Deus. Tem uva, agora eu quero uva. Antes, o que antes era pepino, ativava o núcleo accumbens dele de uma forma praticamente, você fala, não, estímulo de prazer, dá prazer. Agora, por um contexto que tem comparação com o passado, que ele vê que um outro indivíduo ganha uva nessa mesma tarefa, ele não tem mais prazer. Ele ativa a amígdala, olha lá, a revolta dele. Sacaram? Isso mostra também aquela mesma coisa, quando o pessoal fala que a competição é natural, a revolta pela desigualdade também é natural. Então, a gente lutar por igualdades sociais e uma justiça social também faz parte da nossa natureza.
não é uma coisa que é inventada ou, de acordo com o nosso ministro, é inocente. Isso faz parte da nossa natureza como primata. Gente, brigadão pela atenção. Todo mundo, esse aqui é meu grupo, se não fosse por elas, eu não conseguia fazer nada do que eu estou fazendo. Reparem só que aqui tem a página do laboratório, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso laboratório, dos nossos projetos de extensão, nossas palestras, isso tudo, vocês podem entrar, acessar o laboratório. E quem quiser acompanhar a gente nas mídias sociais, né, eu Caio, a Mônica, a gente sempre bate papo, a gente acaba compartilhando as coisas uns dos outros, vocês podem compartilhar, acompanhar a gente pelo Facebook, ou Instagram, ou Twitter, ou pelo próprio YouTube, sempre colocando BRS Neuro. Então, BRS Neuro, você entra no nosso canal em todos esses lá, tá bom? Obrigadão pela atenção e desculpa o passei do tempo. Eu sei que eu passei do tempo, sempre assim. Ai, não me mata, não foram 3 horas. 6 horas, não foram 6 horas, não, normal. A gente, o pessoal tá acostumado, eu também tô. Eu espero que os alunos da Liga estejam acostumados com isso, porque eu também sempre estouro os tempos. Mas antes da gente seguir, então, o pessoal fez muitos comentários, né? Alguns comentários de surpresa relativos por exemplo, esses últimos resultados com roedores rindo, né? Essa é uma pesquisa aqui dos gritinhos de 22 kHz, que são muito interessantes. Na verdade, eu não sei se são 22 kHz no rato. Eu sei que um deles é um grito de dor e o outro é de chamamento de mãe, e o outro foi um chamamento de risadinha, né? São sempre experimentos que atraem muita atenção do pessoal. Talvez, diga-se de passagem. Você viu um falar agora, acho que a gente chegou a conversar, que eles viram expressão facial de ratos que a gente não consegue identificar, porque o nosso giro, né, o fusiforme, não consegue identificar. Mas a inteligência artificial, ou seja, o software, consegue identificar expressão facial de dor, de alegria, de medo em ratos. Achei sensacional. Tem alguns trabalhos justamente envolvendo o núcleo Band, por exemplo, com essas questões de expressão facial que são muito interessantes mesmo. Eu só queria, então, levantar 2 perguntas aqui, né? Uma pergunta que foi feita no chat, deixa eu achar aqui. Sim, essa é a pergunta. Essa é uma pergunta do Saulo sobre a questão daquela apresentação do estímulo dos Simpsons, né? E que tem um pequeno delay, né? Então ali está sendo registrado no córtex entorrinal e tem um pequeno delay, né? Então ele pergunta: esse tempo em que ele vê os Simpsons e a ativação do circuito neuronal é o tempo em que a informação demora para chegar no córtex occipital? Muito bom. O negócio é o seguinte: o córtex occipital, na verdade, o córtex visual, ele é separado em regiões diferentes, tá? Primeiro, o córtex aqui atrás, que é o que eu brinco. Na minha aula de fisiologia visual, eu sempre brinco. Gente, como é que a evolução chega a ser burra de colocar o córtex visual lá atrás, né? Não tem sentido nenhum. Põe aqui na frente, pô. Eu até brinco assim, se existiu um engenheiro por trás da evolução, ele não formou na Universidade Brasileira. Ele formou, provavelmente, ele não formou, eu brinco lá na UFMG, né? Eu falo assim, não formou na UFMG. Eu brinco sempre assim, não é engenheiro da UFMG, é um engenheiro aí incompetente. Bom, então o que acontece? Quando você recebe estímulo do córtex visual, ele vai chegar no núcleo geniculado lateral, tá? É onde ele recebe a primeira informação, e aí ele manda uma projeção até que vai para o tálamo e para a amígdala, que é muito interessante, eu vou contar depois um caso de um paciente. E a outra informação é que ele vai direto para o córtex occipital, o córtex visual primário, tá? O córtex visual primário, ele recebe essa primeira informação do estímulo visual, mas ele não tem memória. A integração, a segunda etapa de integração é no córtex visual secundário. Aí o córtex visual secundário, dependendo da região, se ela é mais parietal, se ela é mais occipital inferior, ou se ela é mais temporal, ele vai receber informação de movimento ou de profundidade, ele vai integrar essas informações. Então, essa região do neurônio Simpsons, ele tem esse delay, porque toda essa ativação que vai da retina para o núcleo geniculado lateral, para o córtex visual primário, para depois ir para o secundário, ele tem uma demorazinha, entendeu? Por quê? Porque a memória do Simpson, esse engrama da memória do Simpson,
é uma memória que está distribuída no córtex visual secundário, tá? Então, demora um pouquinho. Por isso que depois você pode ter observado que quando ele evoca a memória, também demora para ele falar. Por quê? Porque primeiro ele tem que ativar aquele engrama daquele memória no córtex visual secundário, isso vai evocar para o hipocampo vai jogar para o córtex pré-frontal, e aí tem essa sincronização do córtex pré-frontal. Tem até uma coisa que eles chamam de spindle, o pessoal que trabalha com memória, ele faz tipo um spindle, que ele faz uma evocação e ele sincroniza o hipocampo, o córtex visual secundário, mais o córtex pré-frontal, trazendo isso como se fosse para a consciência, tá? Porque eu não gosto nem da palavra consciência, porque eu acho que a palavra consciência tem tanto sentido diferente. Você vai chegar no pré-socrático, né? Alcmeão, você vai olhar consciência, Platão, que eu acho que foi um baita desonesto, o Aristóteles, todos eles têm um conceito de consciência diferente, né? Então, eu não gosto muito de falar isso, mas essa emergência, ela acaba aparecendo quando chega a atividade do córtex frontal. Agora, uma coisa que é interessante, Saulo, que é a relação que você falou, essa integração é para ter uma percepção que a pessoa fala assim, nossa, eu vi, entendeu? Que uma coisa é enxergar, outra coisa é ver. É muito bizarro essa informação. Mas naquele livro, por exemplo, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, você percebe que ele vê, não, na verdade ele vê, mas não enxerga. Ele vê que tem a mulher dele, está do lado dele, mas ele não constrói aquela informação que é a mulher que está do lado. Até que ele tenta pegar a cabeça da mulher e tenta colocar como se fosse um chapéu. Mas ele vê que existe uma coisa ali, só que ele não enxerga a mulher, entendeu? Tem outras disfunções neurológicas, né, que é aquela que, como é que chama? Bom, eu esqueci o nome. Mas tem uma coisa que é um experimento muito legal, que foi um paciente que ele teve uma lesão no córtex visual primário. Um azar desse paciente, tá? Ele teve uma lesão no córtex visual primário do lado direito, tá? Como é que chama? Um AVE no lado visual direito, e depois no córtex visual esquerdo ele teve um outro AVE 3 meses depois. Então ele ficou cego cortical de um lado, depois ele ficou cego cortical do outro lado. É muito azar, né, coitado? Mas ele não é cego de retina. Não é cego de retina. Então a informação visual, ela bate na retina, chega no núcleo geniculado lateral, vai para o tálamo e do tálamo vai para a amígdala. A amígdala vai para cá, né? Mas quando chega no córtex visual primário, não chega a integrar a informação. Se você chega para esse paciente, você finge que vai dar um soco na cara desse paciente, esse paciente desvia, e ele é cego. Ele leva susto. Se você mostrar, por exemplo, uma expressão facial para ele de medo, ele fala, eu estou com mal-estar, mas ele não sabe o que é, porque não integra informação no córtex visual secundário. Tá? Tem uns experimentos legais, um caso muito bons, está num livro que chama Fantasmas do Cérebro. Fantasmas no Cérebro, do Ramachandran. Sensacional, e ele vai contando esses casos, explicando um pouquinho. No livro do Mistério da Consciência, também, do Antônio Damasio, também fala, tá? Mas por isso que dá esse delay. Tanto é que primeiro bate o estímulo, dá um delayzinho para depois ativar aquele circuito neural. Quando ele é para ele ver. Agora, quando é para evocar a memória, primeiro ativa e demora um delay para aparecer a emergência da mente dele, Simpsons. E agora que eu fico viajando, eu fico sim, lógico, né? Na hora que eu estava vendo, teria sido muito legal se ele tivesse tido a sorte de achar um eletrodo que fosse para o Michael Jordan. Porque na hora que ele estivesse evocando a memória, um eletrodo ia fazer assim, ó, prrr, e ele falava Simpsons. E aí esse eletrodo ia fazer pá, 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 e o outro fazia prrr, e aí ele falava Michael Jordan. Por quê? Porque cada hora pisca um circuito neural diferente, evocando a memória diferente. É bizarro, gente, mas é muito legal. Deve ser do caralho. Tem mais algum, cara? Pode falar, né, gente? Tô à vontade. Tem sim. Tá bebendo Coca-Cola? Tem sim. Essa questão de como o cérebro produz esse tipo de resposta, né? Normalmente a gente tende a interpretar como um neurônio, porque os modelos hierárquicos são mais simples da gente compreender, né? A ideia é que, por exemplo, você tem etapas que são analíticas no processo da percepção, que vão dividir a imagem, então você tem neurônio que responde à sombra, neurônio que você responde a certas inclinações, e aí você vai juntando, e um neurônio que junta essas duas coisas, e aí se gera um enorme paradoxo, na verdade, que é o problema
pessoal chama do neurônio da avó, mas a gente poderia chamar do neurônio dos Simpsons também, né? A gente tem um neurônio que fosse dedicado a reconhecer os Simpsons, o que do ponto de vista de maquinaria, como é caro, né, uma maquinaria cerebral, é absurdo, então devem ter outros mecanismos, mas é provavelmente um circuito, né? São coisas bastante... Aquele paper também do neurônio da Jennifer Aniston, né? Cada hora, você lembra que começou a pipocar, gente? A gente quer mais... O Caio não é tão velho igual eu, né? Você tá quantos anos, Caio? Não posso falar isso ao vivo, jovem. Bom, eu posso contar. Tem 37. 37? Tem 37. Então tá quase ali. Eu faço 42 semana que vem. Semana que vem eu faço 42. A gente viveu esse negócio que aparecia. Neurônio Simpsons, neurônio Jennifer Aniston, neurônio não sei o quê. Gente, era muito engraçado. Porque a gente falava assim, meu Deus, será que a gente tem localizacionismo de memória? Depois não, né? Que agora que tá vendo mais que é. Até mesmo, gente, a hipótese uma hipótese mais nova é dependendo do jeito que é ativado o circuito neural. Então, às vezes, o mesmo circuito neural, ele pode evocar diferentes tipos de memória. Isso é uma hipótese, né, Caio? A gente ainda não tem muita coisa em cima disso, mas o padrão de atividade neural pode fazer com que evoque diferentes memórias também. É bem interessante, é bem legal. O Pedro está aqui, eu vou ver se eu consigo jogar ele aqui no stream também. Pedro, você pode abrir a tua câmera e fazer a pergunta? Olha isso, hein? A câmera tá... Tem uma explicação para essa câmera. É porque... Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. É porque a câmera do meu computador, ela vivia tapada, e aí quando eu destampei para ter as aulas online, aí ela ficou assim. Tô achando que ela... Eu acho que a sua câmera emite infravermelho e vai atacar meu pineal. Vai não, professor, pode ficar tranquilo. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra, foi super construtiva, bem interessante, e no decorrer dela me veio uma dúvida, né? Bem lá no comecinho, eu vou até ler aqui para eu não me perder. Aqui. Em sociedades que possuem crenças em diferentes entidades, vida após a morte, etc. e tal, que tem um modo de filosofia de vida diferente, enfim, enxergam o mundo de outras maneiras, elas tendem a ter um modelo de conexão, de interação neuronal diferente de outros povos que, por exemplo, não têm esse tipo de crença ou esse tipo de comportamento, etc. Interessante, essa pergunta é legal. Você já leu um livro que chama Por que Zebras Não Têm Úlceras? Não li, mas eu vou ler. Vou ler, prometo que eu vou ler. Ele é muito... Não, você vai adorar. E assim, é um manual de vida, porque ele fala muito sobre como é que o efeito do estresse atrapalha o nosso organismo e tal. É do Sapolsky. O Sapolsky é o cara. É muito legal. E aí, é interessante porque ele vai... Olha a Mônica aí, ó. Ei, Mônica. E é interessante que ele vai colocando capítulos falando como é que é o efeito do estresse no endócrino, essas coisas todas. E aí ele conta casos de como é o fator ambiental nessa parte social, entendeu? De crenças, essas coisas todas. Por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês que é legal para as coisas, resultados mais novos. A gente está entendendo que a parte, por exemplo, anterior do córtex singular, né? Você pega os dois hemisférios aqui, ó, tá? Aí eu separei os hemisférios, tá? Separei os dois hemisférios, eu olho na parte interna aqui. Aí vai estar o ventrículo aqui no meio e tal. Em cima do ventrículo tem o corpo caloso e... Eu estou tentando fazer aqui olhando para a câmera, não dá. Eu fico completamente confuso. Mas aí tem um córtex singular aqui, tá? Aí o que acontece? O córtex singular aqui no meio, o córtex singular anterior, ele está envolvido muito com o efeito placebo. Tá? Quando eu dou a minha aula de fisiologia das emoções, eu explico para os meninos que a gente foca muito na amígdala e na núcleo accumbens, ou na área tegmentar ventral, ou no eixo HPA, mas é porque foi fácil de estudar. Porque ele é linear. Ele é muito... Eu não vou falar que ele é linear, mas ele é muito menos complexo. E os trabalhos, por exemplo, do Antônio Damasio, mostram que córtex pré-frontal, córtex parietal, córtex cingulado, giro da ínsula, tudo isso faz parte da emoção. Ou seja, não existe separação dicotômica, razão e emoção. Isso é uma separação dualista platoniana, abraçada por uma ciência machista,
que colocava isso, colocando assim, não, mulher é mais emocional, o homem é mais racional. E aí coloca essa coisa toda retroalimentando uma visão dualista de razão e emoção que não existe. Tá? Bom, baseando nisso, imagina só que a influência do contexto ambiental modifica a atividade do seu cérebro para medo, atividade amigdalar, e para prazer. Não é? Então, se você sabe que todo o ambiente, que é o trabalho do Schachter, o Schachter, ele fez um trabalho na década de 70, que ele fez o seguinte, ele deu noradrenalina para 2 grupos de pacientes diferentes. Aí um grupo de pacientes, ele falou o seguinte, olha, eu tô te dando um remédio que é bom pra caramba, tipo ciproxina, eu acho que era isso que eles estavam falando, que é bom para visão. Você vai ter uma melhora de visão gigante, mas você pode ter efeito colateral, que é euforia, você fica eufórico, alegre, não sei o que, tal. Para um outro grupo, ele falou o seguinte, olha, eu vou te dar um remédio que para visão é muito bom, mas o efeito colateral dele, ele dá enxaqueca, se sente mal-estar, dá crise de ansiedade, essas coisas todas. Ele predispôs, ou seja, ele deu informação para o córtex frontal, tipo assim, olha, eu estou prevendo esse padrão que vai acontecer na frente. Não é verdade? Aí o que ele faz? Ele dá para os dois a mesma coisa, que é noradrenalina. Não tinha remédio nenhum. Adivinha o que aconteceu? O grupo de cá realmente falou que eles ficaram eufóricos. Que é noradrenalina, ativação do sistema nervoso autônomo. E o grupo de cá realmente relatou que eles tinham feito colateral ruim, que eles tiveram ansiedade, não sei o que, não sei o que. E a gente sabe que o eixo HPA e o sistema nervoso autônomo, os dois, ele ativa de forma similar para os dois eventos. Mas como é que a gente percebe, então, emoção? Né? Depende do contexto ambiental que você está. Bom, então olha só. Baseado nesses estudos, a gente começou a entender o efeito placebo. Então, você acreditar numa coisa, que aquela coisa vai fazer bem, não sei o que, tal, beleza, pode dar um efeito placebo sensacional. Mas e se não acontecer aquilo que ele está esperando? Aí dá efeito de frustração. Que é o que a gente vê quando a gente faz 2 picos. Quando você olha o núcleo accumbens, antes do camundongo, antes da gente ter prazer, por exemplo, você vai para boate, você está indo para balada. Na hora que você começou a se preparar, você vai tomar banho, passou perfume, não sei o quê, você tem uma ativação do núcleo accumbens de direcionamento de comportamento, que é sistema motivacional. Então, vai liberando dopamina lá e vai ativando o núcleo accumbens. E aí, na hora que você sai à noite, se você sai à noite, seu objetivo ou é divertir com os amigos não vão, ou se é para sair e encontrar alguém que você está afim, e essa pessoa não vai, você não chega no segundo pico de dopamina. E falta do segundo pico de dopamina causa uma sensação de frustração, de quase de dor. Entendeu? Então, por exemplo, quando a pessoa fala seja otimista, cuidado. Porque ser otimista pode fazer com que você sofra com frustração depois. Entendeu? Então, não é bom. Depende do contexto. O contexto é, se você pensar de forma positiva, igual o pessoal fala, pense de forma positiva. Se você pensa de forma positiva e realmente cria um contexto que é prazeroso, sensacional, funcionou. Agora, se tem uma coisa que acontece contra, você vai sofrer mais do que aquela pessoa que não era otimista, tá? E tem uma coisa que os cientistas agora estão estudando mais, os neurocientistas estão estudando muito agora, que é efeito nocebo. Efeito nocebo é aquela hora que você chega, vai tomar um remédio, aí você faz aquela besteira de abrir a bula. Aí você abre a bula e fala assim, efeitos colaterais. Você vai ter constipação, 3% tem constipação intestinal. Você fala, você nem tomou remédio ainda, você já fala, nossa, estou com o intestino preso já. Entendeu? Porque você já começou a acreditar que vai dar merda. E esse problema, esse efeito nocebo, ele tem muita ativação no córtex, acabei de falar, né, do córtex cingulado posterior. Tá? Então, ele já tem uma ativação e o efeito nocebo, ele é forte. E aí que vem o outro lado, que é o problema da crença. Porque na hora que você acredita que alguma coisa vai te punir, se você acredita que alguma coisa vai te fazer mal, se você acredita que você vai sofrer uma punição, que você vai para o inferno, ou que você vai ter que reencarnar 380 mil vezes para purificar aquele karma, ou, né, reequilibrar o perispírito, você vai sofrer. Você vai criar um sofrimento. Entendeu? Então, essa percepção, eu acho fantástica. Essa percepção de que tem essa integração do contexto ambiental, e a gente sabe disso. Olha só, vou dar um outro exemplo. Eu branco, né? Branco de classe média alta. Eu saio na rua, passa um policial do meu lado, você acha que eu tenho medo? Não tenho. Eu vou me sentir seguro, tem um policial para me proteger, né?
Foucault total, situação de poder, não é? Agora vai um negro. O negro passa na rua, se vê um policial e passa do lado dele, ele vai se sentir seguro? Completamente inseguro. E agora, né? Então, esse negócio do contexto ambiental, da sociedade, da forma do ambiente, do contexto, se é de crença ou não, por exemplo, no livro que eu falei do Por que Zebras Não Têm Úlceras, o Sapolsky, ele conta vários casos de pessoas que acreditavam em voodoo e a descarga simpática era tão forte que dava parada cardíaca. Olha só. A pessoa acreditava e o fato de acreditar fazia ela sofrer tão forte que dava a descarga simpática e parada cardíaca, dependendo da saúde do indivíduo. Então, assim, aí o que eu acho legal, agora eu vou fazer o pensamento de cético, tá? No mesmo livro, no Sapolsky, ele conta 2 casos de 2 cientistas que estudam fé, tá bom? E o que ele mostrou? Olha que legal. Ele mostrou, nesse trabalho grande, eles viram que eles estudaram pais que tinham filhos em estado terminal de câncer. Então, crianças em estado terminal de câncer. Pais teístas e pais ateus. E mensuraram o nível de cortisol no sangue. Antes, enquanto a criança está no hospital, o pai ateu tem maior nível de cortisol. E o pai teísta, com a fé, acreditar em Deus, não sei o que, ele fala, não, Deus vai salvar essa criança, eu fiz tudo, eu faço tudo certinho, ele tem menor nível de cortisol. Quando a criança morre, troca. O pai ateu tem menor nível de cortisol e o pai teísta tem maior nível de cortisol. Então, quando as pessoas perguntam para mim, eu sou ateu, né? Mas quando as pessoas perguntam para mim e falam assim, ser ateu é bom? Eu falo, depende. Ah, você acha que acreditar em Deus é bom? Depende. Eu acho que é uma resposta mais honesta. Então, esses contextos culturais, e o que a gente acaba se baseando, ele vai ter vantagens e desvantagens em momentos diferentes, entendeu? É lógico, no meu caso, eu não consigo mais acreditar. Eu já fui muito teísta, tá? Eu dava palestra. Ninguém acredita nisso, mas eu dava palestra. Eu quase escrevi um livro. Ainda bem que eu não escrevi, porque ia ficar me assombrando pro resto da minha vida. Mas eu não consigo voltar mais porque intelectualmente eu não consigo mais, entendeu? Mas, de novo, não tem melhor ou pior, e o contexto tem uma influência fortíssima, Pedro, muito forte. Emoção e razão andam de mãos dadas, igualzinho no Mistério da Consciência, aquele livro do Antônio Damasio, ele explica bem certinho isso pra gente. Responde direitinho? Caio, quer pegar mais uma pergunta ou está todo mundo quebrado? Não, vamos para uma última pergunta que eu acho que tem uma relação com isso. Eu queria fazer uma pergunta também sobre o último artigo de dopamina e comportamento que vocês fizeram, mas eu acho que vamos deixar o pessoal fazer perguntas e depois a gente bate no papo, tá? Então, a Larissa quebrou a pergunta dela em 4 partes, porque eu acho que tem um limite de caracteres que você consegue colocar lá no chat. Então, eu vou lendo e depois eu jogo aqui na tela, tá? Tenho uma dúvida mais geral sobre psicopatologias e tratamentos. Olhando pelo lado que pessoas com transtorno psiquiátrico vão ser sempre ou quase sempre dependentes, entre aspas, de tratamentos com medicamentos para manter seu estado normal, já que as alterações são estruturais, tem sido muito utilizado uma terapia para transtornos do tipo depressão, TDAH, etc. E tal. A utilização desses óleos essenciais pode ser tão eficiente quanto os medicamentos, ou não são nem um pouco eficientes. Até onde a utilização da aromaterapia pode ir sem interação medicamentosa? Uma boa pergunta, Larissa. Você jogou uma coisa polêmica, né? Não tem nenhuma evidência. É o que a gente pode falar. Né? Bom, as evidências são muito fracas, tá? Eu acho que bom, eu não acho que vale a pena descartar, tá? Eu não tenho esse pensamento, não. Eu sou chato, cético mesmo, entendeu? Tipo assim, não tá mostrando, mas vai estudando, vai que algum contexto funcione, entendeu? Que foi o que aconteceu quando a gente pensa em homeopatia, né? Homeopatia foi 150 anos, o pessoal vai testando, e até hoje nenhum contexto funcionou, né? Até pelo contrário. Eu até conto para vocês, quando o pessoal fala, mas a indústria farmacêutica, né, alopática, ela ganha muito dinheiro. Gente, a homeopática ganha muito, não vou falar que é mais, mas é muito dinheiro. A última estimativa era de 60 bilhões de libras esterlinas na Inglaterra, tá? Sem gastar 1% em pesquisa científica. Né? Enquanto a alopática é obrigada a fazer pesquisa científica e passar pela Anvisa. Tá? Então,
Eu tenho um monte de problema com a indústria farmacêutica, alopática, eu tenho, eu acho que eles tentam vender mais remédio, é a forma deles conseguirem sustentar, eu entendo completamente. Tem um monte de problema de ética, concordo com tudo. Também tem problema com isso, mas a homeopática não é padrão de ética, de pureza ética, não é padrão de honestidade, não é mesmo, está no mesmo nível, tá? As duas estão no mesmo nível. E no caso da aromaterapia, a gente sabe que tem uma pressão também do mercado para colocar aromaterapia também. Então, nunca pensem como se não tivesse eu acho que sempre é bom se vocês terem céticos, sempre críticos com isso. Se tem dinheiro envolvido, vai ter pressão de mercado. Pensem nisso, tá? Seja ele homeopático, aromaterápico ou tarô, sempre vai ter uma pressão de mercado para tentar demonstrar cientificamente aquilo, tá bom? Essa é a primeira coisa. Bom, o que a gente sabe? Existem pesquisas sérias sobre a aromaterapia e não tem nenhum resultado forte. Não tem. Talvez, igual a Fernanda falou, talvez como um efeito placebo. Eu concordo, mas aí eu acho a maldade é uma pessoa, né, usar dinheiro, colocar dinheiro forte, lucrar muito com um efeito placebo. A partir do momento que você sabe que é efeito placebo, você fala, não, então deixa eu curtir de outra forma. Você pode vender o produto, mas não como uma coisa, né, de tratamento. Mas tem base fisiológica, sabe, Larissa, que eu acho que é legal. Ele tem base fisiológica, que se você pode evocar memórias, você pode modular a atividade neuronal com aromas diferentes, essas coisas todas. Eu acho isso muito legal. Então, tem base fisiológica? Tem. Se a hipótese ela é consolidada, até agora não. Até mesmo porque eu acho que é muito importante entender, 3% do nosso DNA é para receptores olfativos. 3% do nosso DNA é para receptores olfativos. E eles são muito, muito espectrais também, porque uma substância pode ligar em 100 receptores diferentes. Não é tão específico assim. E quando a gente olha nesse aspecto, qual que seria a base fisiológica da aromaterapia? Talvez você ativando um circuito neural forte que está envolvido com a ativação amidalar, porque o nosso bulbo olfatório, ele vai direto, ele tem projeções direto para a amígdala. O olfato é o único que vai para as regiões límbicas sem passar pelo tálamo, por exemplo. Tá? Então, pode ser que tenha algum que module a atividade da amígdala? Pode ser. Aí a minha pergunta mas o olfato, a primeira integração sensorial do olfato é no bulbo. Ele, como se fosse um mini córtex. Não é, tá? Finge que eu não falei isso. Mas é uma região altamente integrativa. Então, ele já criou um monte de memória lá. Isso significa o seguinte, que o meu contato com o cheiro de canela é muito diferente. A resposta do meu cérebro para o contato com a canela é muito diferente do seu. É muito diferente. Então, eu posso falar que a variável de qual tipo de cheiro vai ser bom para algum transtorno específico? Eu acho que vai depender do meu contato, vai depender, eu concordo com a Mônica, vai ser mais beijo na testa. E o beijo na testa é mais legal, né? Porque pelo menos você tem um contato social, assim. Mas ele vai depender mais da formação da memória, vai ter o contexto que você vive, se aquilo vai ser um contexto mais de prazer, se vai ser de aversão. Então, tem aquela base, né? Se tem uma base fisiológica, mas até hoje, muita gente faz pesquisa com isso, até hoje não tem evidências, e eu duvido. Mas eu duvido, não é negando, que eu acho que é uma coisa que é muito legal vocês colocarem na cabeça de vocês. Existe uma diferença entre negacionismo e ceticismo. Uma coisa é duvido, mas eu estou aberto para mostrar. A outra coisa é, eu não acredito. Tá? E aí são coisas que as pessoas estão confundindo muito no momento atual, que é de negacionismo científico, né? De que é um momento de pós-verdade. Ceticismo eu estou aberto, mas eu duvido. E eu duvido mesmo, tá? Eu duvido que tenha algum efeito, tá? Mas ele tem base fisiológica, a gente tem que testar. Vai que, né? Vai que. De repente aparece em um contexto específico uma pessoa... também, Fernanda, a mesma coisa. Mas, Fernanda, uma coisa que você até fez essa pergunta, é até perigoso, tá, gente? Eu faço meditação, mindfulness,
Tá? Me ajuda muito, eu tenho transtorno de ansiedade, depressão, ansiedade social. Às vezes eu tenho que dar palestra, quando eu vou encontrar lá com o Caio, com o pessoal lá nos nossos congressos, eu tenho que tomar Rivotril sublingual para dar palestra, porque eu não consigo. Tem crise de pânico social, né? Não. E eu faço mindfulness, tá? Saiu um trabalho agora gigante, com meta-análise, mostrando que aproximadamente 5 a 10% das pessoas que fazem meditação, elas têm efeito contrário, aumenta a ansiedade. Então, não fiquem pensando também a mesma coisa, não, que, porque a meditação é não farmacológico. Gente, coisas ambientais podem fazer você ter crise de pânico, coisas ambientais podem fazer você ter crise de ansiedade. Então, dependendo do contexto, lembra? Eu gosto de colocar sempre essas 3 coisas. Nós somos sistemas abertos, dinâmicos e complexos. Nada vai ter força o suficiente para fazer um fenômeno ficar completo, entendeu? Direto, direcionado. Sempre tem essa variação. Então, depende do seu DNA, depende do seu desenvolvimento cerebral, da sua experiência de vida e depende do contexto onde você vive. Então, mindfulness para algumas pessoas não é bom. Imagina só. Eu nunca ia pensar isso. Eu sempre falei, mindfulness, a pessoa vai lá mudar a respiração, vai só mexer naquela parte do tronco cefálico, que é resquício de cérebro de peixe, ele detectava pH e fugia nadando. Agora não, agora a gente nem vive na água, a gente continua tendo essa crise de como se a gente tivesse com pH alterado. O maior erro evolutivo que a gente tem também, como é que chama? Bretzinger, eu esqueci como é que chama, o núcleo que detecta ácido no sangue, não serve pra porcaria nenhuma, só servia pro peixe, e ficou resquício até hoje pra gente. Mas é um circuito, exatamente, é um circuito importante para ataque de pânico, né? Então é tipo apêndice, só funciona para quando a gente só percebe que existe quando você tem um ataque de pânico por um alarme falso de um circuito desses, beleza. E é bizarro, porque eu falo até nas aulas lá, porque o pessoal, gente, da ditadura militar, o pessoal usava um ácido fraquinho, injetava entre os dedos, que aí não dava muita marca, para dar a crise de pânico e tortura. Foi o que aconteceu lá com aquele jornalista americano que estava na Coreia do Norte. Ele voltou com um monte de transtorno psiquiátrico, porque é indutor de pânico. Você coloca ácido, é indutor de pânico pesado. Pra gente é gás carbônico, né? Acidificação sanguínea. Mas não fica achando que você vai tomar tampão, que vai tamponar o sangue, não, gente. A variação é pequena, tá? Não é de 6,8, não. É de 7,4 a 38. Dieta alcalina, né? Alcalina. Bom, a gente entrou em vários pontos nessa conversa, né? Eu acho até que vale a pena a gente fazer algumas conversas. Eu não sei, eu sou suspeito para falar nesse ponto. Metade dos alunos da Liga, talvez mais da metade dos alunos da Liga, são da biomedicina das ciências biológicas, então talvez para eles isso seja completamente arcano. Mas eu, como venho da psicologia, eu gosto particularmente de discussões de um cunho um pouco mais filosófico, então a questão da relação mente-corpo, a discussão da identidade, esse aspecto quase ideológico da gente assumir o localizacionismo como uma verdade, né? É um paradigma, mas é um paradigma tomado como verdade sem grandes evidências, né? Ele é um objetivo, né? Mas a gente já toma ele sem ter chegado lá ainda, né? Eu acho que são todos elementos que são fundamentais para a gente discutir, e de repente a gente pode pensar um outro momento para conversar e para avançar. Bora. Eu até gosto eu falo, quando eu dou aula, eu falo assim pro pessoal, que, gente, você vai colocando uma coisa que dá aquela ideia, né Caio, de neurocentrista, né? Parece que tudo é o cérebro. E, gente, você muda o pH do sangue, você muda... aí tá vendo? Exatamente. A gente não é o nosso cérebro, gente. Você muda a mitocôndria, que seria uma protobactéria no seu corpo. Ela pode mudar essa atividade dessa protobactéria, pode fazer com que você altere seu comportamento. Microbiota, gente. Microbiota intestinal ou microbiota vaginal, que o pessoal junto com a microbiota vaginal, na hora do nascimento, do parto, altera, influencia no seu comportamento. E 1/10 das nossas células do corpo são nossas, o resto tudo é micro-organismo. Imagina o tanto que esse micro-organismo muda o nosso comportamento. Vai falar que a gente é o cérebro. Somos multidões, né? Multidões. Somos multidões, né? É lá do Ed Young lá.
Bom, eu acho que a gente precisa ir encerrando, a gente já está quase 2 horas aqui nesse papo, é sempre muito prazeroso, sempre muito bom bater esses papos, essas conversas, que vão por várias tangentes. Eu acho que isso é muito importante a gente demonstrar também a amplitude das discussões e dos questionamentos que são possíveis quando a gente pensa no campo das neurociências, né? As neurociências são uma ciência jovem ainda, um conjunto de ciências bastante jovens ainda, que vão desde de estudar como que se forma uma proteína que está na sinapse, até tentar entender como que isso acontece de uma maneira mais ampla e mais integrada, integrativa, o que de fato ainda é um objetivo extremamente distante, né? Mas é importante a gente ir em frente, né? Então, queria te agradecer em nome da Neuroliga, deixar, como eu falei, aberto o convite para a gente, deixa eu botar os bagulho aqui, deixar o convite aberto para a gente conversar mais uma vez, talvez mais especificamente sobre algumas questões desses aspectos mais filosóficos, acho essencial, acho sensacional, e em nome da Liga, novamente agradecer pela tua paciência de falar com a gente nesse horário também, esses horários escrotos de pandemia, né? Não, que isso, gente, eu que agradeço, não, Caio, obrigadão pelo convite, e pessoal, obrigado pelas perguntas, porque é muito legal ter interação com o pessoal, fazer pergunta e ver que vocês gostam de perguntar. Eu acho que o nosso papel como professor é cada vez menos passar informação, porque informação já existe no mundo, tem um monte de canal que explica até melhor que a gente, tá? Um monte de canal bom aí, mas fazer pensar é o que é a nossa arte hoje, e instigar vocês a pensarem, a se questionarem. Acho que esse é o mais gostoso, é instigar vocês a serem cientistas mesmo que não sigam carreira na ciência, sejam cientistas. A gente precisa de uma população de cientistas para a gente não cair nessa mesma situação que a gente está vivendo hoje no mundo. Obrigado a todo mundo pela atenção e por ter ficado aqui tanto tempo também. Obrigado, Caio, pelo convite. Estou sempre às ordens, podem chamar. Opa, é nóis. Então vamos dar um tchau pra galera aí que eu vou desligar a coisa. Então, muito obrigado, gente. Eu coloquei várias vezes aí os links, tanto das coisas do Bruno quanto das coisas da Liga, então esperem a próxima. Tchau. Se cuidem.